reforma, será que precisamos de outra? Então vamos lá, um pouquinho de história. Eu vou passar bem rápido essa parte, porque o importante é o que a gente vai falar depois. Aqui é só para a gente poder se localizar. Ano 313. Ou seja, se passou mais ou menos 300 anos depois que Jesus, foi crucificado e tal, o evangelho começa a ser pregado pelo mundo todo, e no ano 313, imperador Constantino em Roma, ele faz algo assim muito interessante. Antes dele, vários imperadores perseguiam a igreja. E o que acontecia? Quanto mais a igreja perseguida, mais ela... O que acontecia? Quanto mais a igreja era perseguida, mais o quê? Fortalecia, crescia, não é isso? Vocês irmãos conhecem a história. Pegavam pessoas, levavam lá naquela arena lá em Roma, como é que chamava aquilo lá? O Coliseu. Jogava lá os cristãos lá para o leão comer, ou para o gladiador matar. E tinha gente que ia lá para assistir e olhava o testemunho daqueles irmãos e falava assim: eu também quero ser comido pelo leão igual ele. Já se convertia, já se jogava lá, de verdade. Imagina como que era o tipo de conversão. Você se convertia sabendo que ia morrer naquela mesma hora. Aí em 313, esse Constantino, ele disse que se converteu. Eu particularmente tenho as minhas dúvidas. Tem teólogo que acha que ele se converteu, tem teólogo que acha que não. Eu sou da linha dos que acham que não. Mas tudo bem. Ele em 313, então, o que ele faz? Ele percebe, na minha opinião, ele percebeu assim: bom, é uma boa estratégia eu me unir aos cristãos e não ficar contra eles. Porque quanto mais eles matam, mais multiplica. Parece mosca, você mata uma, vem outra. Aí ele fala assim: vou então estabelecer que agora é obrigatório ser cristão. Esse eu acho que foi a pior coisa que aconteceu na história do cristianismo. Tornar o cristianismo algo obrigatório. E não... Aí de perseguição virou uma lei obrigando. Isso foi terrível. Se ele simplesmente falasse assim: olha, quem quiser ser cristão fica à vontade, tudo bem. Mas ele não fez isso. Ele tornou obrigatório. Então, tinha pessoas lá de várias religiões, de várias coisas, e de repente a pessoa agora é obrigada a frequentar um local, porque até então não existia templo. Então ele pega lá um templo que era usado para fazer lá uma espécie de tribunal, onde tinha os julgamentos, e ele começa a usar esses espaços para fazer as reuniões dos cristãos. Ele então estabelece lá um papa, estabelece lá uma série de regras que se forma então a Igreja Católica Romana, a partir então desse imperador Constantino. E nessa de obrigar as pessoas a serem cristãos, obviamente entrou de tudo dentro da igreja. A pessoa ela era obrigada a estar ali. Então ela levava para a igreja todas as suas crenças religiosas, tudo aquilo que ela acreditava ela levava. Ano 1174, Pedro Valdo, os valdenses na França. O que esse camarada faz? Esse Valdo, ele decide então que ele percebe, ele lendo a Bíblia, ele percebe que o povo está sendo enganado. Lá, 1174 para 313, já se passaram aí quase 1000 anos, Ele percebe que o povo está sendo enganado. Ele fala assim: eu vou começar a pregar para as pessoas o que a Bíblia diz, e não o que esses camaradas estão pregando. E ele começa então a pregar em praça pública e falar: olha, a verdade não é essa. A Bíblia diz isso, isso, isso. Por quê? O povo não tinha acesso à Bíblia. Era proibido que qualquer cidadão lesse a Bíblia. A Bíblia só podia ser lida pelo clérigo, o padre, o bispo e tal. E quem tinha autoridade para interpretar a Bíblia era só o Papa. Não, se o Papa falou que esse texto é isso, então é. Se o Papa falou que não é, é porque não é e acabou. Ninguém discutia, ninguém questionava. E esse Valdo, ele começa então a levantar questionamento. Olha, não, tem coisa errada, não é assim que funciona e tal. E ele começa então a pregar o Evangelho. É interessante que os valdenses até hoje ainda existem, sabiam disso? Na Europa ainda tem valdenses, eles ainda permanecem nessa mesma visão daquela época. 1378, John Wycliffe, na Inglaterra, a mesma coisa. Ele começa a pregar e falar: não, está errado, a Bíblia diz isso, não é assim que funciona. E ele começa então a traduzir a Bíblia para o inglês. Só que ainda numa forma muito simplória, vai lá traduzindo e tal. Então poucas pessoas começam a ter acesso, não é todo mundo que tem acesso. Mas aí são os primeiros movimentos de uma reforma protestante. Depois, ano de 1415, Jan Hus, ou John Hus, que no Brasil eles falam João Hus, na Boêmia, que atualmente é a República Tcheca. Esse camarada também começa a pregar
e a mostrar que está tudo errado. Olha, não é assim, a Bíblia não fala isso, tem coisa errada por aí, não é assim que funciona. E começa então mais um movimento com relação a que a gente chama de pré-reforma, é antes de chegar à reforma protestante. E esse Jean Hus é o que está naquela imagem, uma pintura de um quadro ali, ali mostra como ele foi morto. Colocaram ele ali numa estaca de madeira e botaram fogo nele. Enquanto ele queimava, os irmãos pensam que ele fazia o quê? Que ele chorava, que ele gritava. O que você imagina? Deve ser desesperador, né? Sabe o que ele fazia enquanto ele queimava? Ele cantava um hino. Ele estava queimando e cantando um hino. E aquela frase ali foi o que ele falou antes de morrer. Ele falou assim: podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. Ele profetizou, né, Deus, lógico, através dele, falando de Lutero, que viria depois. O nome dele, Hus, na tradução lá da Boêmia, significava ganso. Ele fala assim: vocês estão matando um ganso, mas vai vir um cisne daqui 100 anos que vocês não vão poder queimar, vai ser diferente. E então vem lá, 31/10/1517, Martinho Lutero na Alemanha, quando ele vê toda a podridão que está acontecendo na igreja, ele vê tudo que está errado e ele não se conforma, ele tenta conversar com o Papa, tenta conversar com o bispo, ele tenta de tudo e não vê, ninguém ouve ele, ninguém dá atenção para ele, e ele, cansado disso, então ele coloca 95 teses, escreve lá no papel e prega na porta da igreja. Ele vai lá de manhã, prega na porta da igreja, convocando toda a população a vir discutir essas 95 teses. 95 coisas que ele percebe que está errado na igreja, coisas que não condizem com a Bíblia. A lista é grande, 95 coisas que ele percebe que está errado. E depois é atribuído a ele aquelas 5 solas, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente. Mas as 5 solas só vêm 100 anos depois, que é, na verdade, um resumo dessas 95 teses. E o que ajudou muito na reforma protestante com Martinho Lutero? Que foi pouco tempo depois que foi inventada a prensa. Então Lutero começa a traduzir a Bíblia para o alemão, um alemão simples que o povo conseguisse entender, e começa a imprimir vários folhetos e vai distribuindo. Então o povo começa a ter acesso à Bíblia. As pessoas começam a ter acesso à Bíblia. Até então, o que acontecia? As pessoas, um dos assessores do Papa queria construir uma igreja lá, não tinha dinheiro para construir, ele falou assim: não, vamos começar a vender, teve uma grande ideia, né? Vamos começar a vender perdão, vender as indulgências. Então a gente vai ter dinheiro para poder construir a igreja. Então vamos supor que, como é que funcionava? O cara ia lá, sentava lá, ajoelhava perto do padre, fazia lá a confissão lá no confessionário, o padre falava assim: olha, 10 Pai Nosso, 10 Ave Maria, está perdoado e tal, vai embora. No outro dia o cara pecava, ele ia de novo pedir perdão. Aí com essa indulgência você comprava já um prazo. Olha, eu quero comprar 5 anos de perdão. Aí você comprava, então durante 5 anos você podia pecar à vontade, já estava pago. Olha que negócio interessante. Se você tinha mais dinheiro, você podia comprar 10 anos de perdão. Aí você comprava 10 anos de perdão, aí podia pecar, fazer o que você quisesse. Depois de 10 anos, aí você tinha que já andar com mais cuidado, né? Andar mais pianinho, porque venceu o seu prazo. Mas tinha aqueles caras mais ricos ainda, que ele falava assim: olha, eu sou fazendeiro, eu tenho uma propriedade enorme aqui, eu vou doar a fazenda inteira para a igreja. O que eu ganho? Não, aí você vai ter o perdão eterno. Aí já está garantido, você já vai direto para o céu, fique tranquilo. Peque à vontade, porque você vai para o céu, está garantido. E tinha gente que falava assim: puxa, mas eu tenho um tio que morreu, tem como tirar ele do purgatório? Tem. Tantos mil, você paga, tira ele do purgatório. Tinha uma musiquinha, um poeminha que eles cantavam lá, que você solta uma moedinha, que só que aí era alemão, né? Eu não sei cantar em alemão, tá? Você solta a moedinha lá, aí o tilintar da moeda no cofre é uma alma que sai do purgatório. Essa era a regra. Além disso, tinha um monte de outras coisas. Isso foi o que Lutero, assim, mais... foi a gota d'água para Lutero. Mas além disso, tinha a adoração a coisas que eles falavam que eram objetos sagrados. Então, por exemplo, tinha o prego da cruz de Cristo. Então pegava o prego, colocava lá num local, e as pessoas faziam lá romaria, procissão, se ajoelhavam, adoravam o prego e tal, porque era o prego que pregou Jesus. Aí tinha lá o osso do dedinho da santa não sei da onde. Então as pessoas iam lá para ver o osso, às vezes era um osso de galinha, né? Nem sabia o que era.
Aí ia lá adorar o osso da santa não sei da onde. Tinha a cabeça do São não sei do que. Aí a pessoa ia lá adorar aquele crânio. Então assim, tinha esse tipo de coisa. Em cada igreja tinha uma relíquia, tinha algo que as pessoas iam lá para adorar. Isso gerava muito recurso, gerava muito dinheiro. Então isso foi o que gerou essa revolta de Lutero e faz a reforma protestante. E resumindo lá as 95 teses, e essa é a parte que eu quero dar maior ênfase, a gente vai entrar então aí nas 5 solas. Ali está acho que foi em latim, né, que eles escreveram na época, né, sola fide, aí na frente está em português, somente pela fé, sola escritura, somente pelas escrituras, solos Christus, somente por Cristo, sola gratia, somente pela graça, solio Deo glória, glória somente a Deus. As 95 teses se resumem nisso aí. Isso aí acabou virando o lema da reforma protestante e várias igrejas, várias denominações foram surgindo a partir dali, né? Lutero, então, ele questiona muito essa questão. Por quê? Porque, quando eu expliquei antes, essa questão de você comprar o perdão, as pessoas não precisavam ter fé. Bastava ter o quê? Dinheiro. Não precisa ter fé, precisa ter dinheiro. Se eu tiver dinheiro, eu compro o perdão, pago por mim, pela minha família, pago por todo mundo, né? E Lutero, então, ele fala, não, é somente pela fé. Não é pelo dinheiro, não é pelo poder. Era muito comum alguém chegar assim, imagina assim, o camarada ele é um rei de uma região lá, que ele domina uma região, e ele fala assim, olha, eu quero que o meu sobrinho seja padre. Então você, faz favor, coloca ele para ser padre da igreja tal. Não, mas o seu sobrinho nem tem fé. Não, não importa, eu estou pagando, está aqui. Ó. Aí paga, você compra lá o título de padre, aí ele ia ser padre. Ah, eu quero que o meu outro sobrinho seja bispo lá não sei aonde. Aí pegava e colocava, não precisava ter fé. Bastava ter dinheiro para comprar aquela posição, aquele cargo. Os cargos dentro da igreja eram vendidos. Dentro do Vaticano, lá dentro de Roma, lá dentro da sede, lá rolava todo tipo de orgia. Era um negócio absurdo. As prostitutas moravam lá dentro. Era normal. Eles achavam isso a coisa mais normal do mundo. Era uma coisa assim que hoje a gente ia ficar assustado. Imagina naquela época. E ao mesmo tempo lá que tinha um grupo de padres praticando uma orgia com as prostitutas, tinha um outro camarada sendo chicoteado porque ele era um pecador. No mesmo local, assim, no mesmo ambiente. Tinha uma parede dividindo assim. Aí as pessoas comentam que do lado de fora, elas escutavam os gritos. Tanto o grito da orgia como o grito do cara sendo torturado. Então Lutero vem e fala, não, não é assim que funciona, é pela fé. E o texto fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A última preocupação da liderança na época da Igreja Católica era agradar a Deus. Eles não estavam nem aí com isso. Para eles era simplesmente um comércio. Agora vamos trazer para a nossa realidade. Os ditos crentes. Como é que está hoje? Está muito diferente disso? Nós temos um monte de textos que vão confirmar isso, que a Escritura ela é única, é ela e acabou, não tem mais nada. Deus não tem mais nada para acrescentar, não tem nada para tirar, está fechado o cânon sagrado. As igrejas concordam nisso. Independente da placa da igreja, elas concordam. Agora, seguir o que está aqui é que é o problema. Ninguém duvida que ali é a palavra de Deus. O problema é seguir. Lá naquela época de Lutero, o Papa, ele acrescentava o que ele queria. Então ele fazia lá eles chamam de bula papal, né? Escreve lá, olha, agora, porque os papas, os padres, os bispos, eles podiam casar, eles tinham esposa, tinham família. Daqui a pouco, não, a partir de agora não pode mais, tem que ficar solteiro. Por que isso? Por que mudou de uma hora para outra? Não, porque o Papa falou, então vamos obedecer e acabou. Qual é o interesse verdadeiro? O interesse verdadeiro é financeiro. Vamos deixar a herança dentro da igreja. Senão tem que começar a dividir a herança. Agora, olhando para a igreja, a que se diz igreja, nem podem chamar de igreja que é até pecado. Mas o que se diz igreja aí fora. Está diferente? Ou está igual? Hã? O cara fala o que ele acha que é. Ele fala, irmãos, porque Deus revelou. Não, Deus revelou, Deus falou. Mas e a Bíblia? Não, mas Deus revelou. É aquela história lá
da irmã que foi dar uma bronca nos adolescentes da igreja. Falou assim, vocês não podiam ter ido naquela festa, uma festa mundana, e vocês estavam lá. Aí o adolescente mais esperto falou assim, mas professora, Jesus também frequentava esse tipo de ambiente, mas também não deveria ter ido. Então ela queria dar bronca em Jesus. E hoje tem camarada que ele fala, não, que Deus tem que fazer, determine, mande Deus te dar que ele tem que dar. Já viu isso aí? Aí o cara vai e abre a Bíblia e fala assim, tá vendo aqui, ó, tem uma promessa aqui, ó. Exija de Deus que ele tem que te dar isso aqui. Quantas pessoas que estão deturpando a palavra? Aí ele não segue então a palavra, ele segue aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa, um sonho que ele teve. Né? Nós temos várias denominações que o projeto arquitetônico, o projeto do prédio, foi um sonho que o cara teve. Aí todas as igrejas têm que ter a mesma cara. Então se você vai lá em Londrina, você vai lá no Ceará e você vai ver que é o mesmo prédio, o mesmo estilo, não mudou nada. Tem uma entrada para homem, outra para mulher, porque alguém sonhou e que Deus falou que tinha que ser assim. E uma série de regras, uma série de coisas que você vê que não faz o menor sentido. Continuando lá, somente por Cristo, João 14,6, o que diz? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Na época lá, quando Lutero se revolta, ele fala assim, gente, tem que parar com esse negócio de achar que tem alguém intercedendo por nós. Ele fala assim, Maria foi mãe de Jesus, uma mulher sensacional. E ponto, acabou, morreu, está lá. É uma irmã como qualquer outra irmã. Agora começaram, né, vamos adorar, vamos pedir para ela e tal. Aí daqui a pouco, não, vamos pedir também para o outro santo, e pede para o outro santo, e pede para o outro. Aí tem uma tonelada de intercessores. E Lutero vai falar, não, está errado. O único que pode interceder por mim é Jesus Cristo. Está errado, não é assim que funciona. Ele começa a mostrar o erro. Trazendo para essas ditas igrejas que a gente vê por aí, está diferente? Ou não? Como é que funciona? Não, eu tenho que pedir lá para o apóstolo tal, porque tem uma oração forte. Aí eu vou lá, ele ora aí, ou seja, ele se tornou o quê? Outra idolatria. As pessoas idolatram aquele camarada, aquele sujeito. Eu vi uma vez um vídeo, o camarada andando, ele põe um palco bem alto assim mesmo, bem alto, que é para todo mundo poder ver ele. Aí ele está andando aqui em cima assim, e um monte de gente aqui embaixo, com uns cartõezinhos, passando o cartão assim no sapato dele. Ele ia passando, o pessoal passando o cartão no sapato. Aí eles fazem questão até de mostrar e explicar. Tá vendo aqui, irmãos? Ó, que ele pega aqui o pó do sapato dele, porque o pó do sapato dele é ungido. E esse pó ele passa aqui na roupa, passa na ferida e a pessoa é curada. O pó do sapato do apóstolo. O suor, vende lá aquela toalhinha lá, com suor. Aí tem o sabonete, aí tem um monte de coisa. Né? O que mudou? Lá tinha o prego de Jesus, tinha o osso do dedo da Santa Madalena. Agora não, agora tem o quê? O sabonete santo, tem a pinga santa, tem o óleo que queima, e tem um monte de outras coisas que eles estão inventando aí. Cada dia criam alguma coisa, cada dia uma nova coisa. A maior alegria na vida de Lutero, de muitos outros que descobriram isso, foi esse texto, quando ele fala assim, puxa, então eu sou salvo pela graça. Eu não preciso ficar me chicoteando. Tinha um grupo que ele ficava se chicoteando, tinha um outro grupo que ficava se cortando, porque ele achava que ele tinha que punir o corpo para ser salvo. E de repente ele descobre que ele é salvo pela graça. Não é mérito dele, não é obras, não é nada, eu não preciso fazer nada. Simplesmente eu sou salvo e acabou. Porque Jesus quis salvar. Lutero então ele prega contra isso, ele fala, gente, está errado, estão fazendo tudo errado. Não tem que fazer obra, não tem que vender nada, não tem que ficar comprando título para ser salvo. O que você precisa é crer. É pela graça que você é salvo. E a grande pergunta, então, que não quer calar. A gente precisa de outra reforma? A igreja, na verdade, ela nunca saiu da reforma. Desde lá de Adão e Eva, o homem vem sendo reformado por Deus. E essa reforma não vai acabar nunca. Aliás, vai acabar na volta de Cristo. Aí vai ter o fim dessa reforma. Mas o homem está em constante reforma. Pode mudar o slide, por favor. Né? Desculpe o transtorno, estamos em reforma. Aqueles personagens ali embaixo,
eles representam os crentes na obra de Deus, cada um com uma ferramenta. O Espírito Santo, ele deu ferramentas a cada crente. Cada um aqui recebeu uma ferramenta para trabalhar nessa obra. Essa obra, ela não acaba nunca, ela não tem fim, somente na volta de Cristo. Aí termina. Ou quando você morrer, como o pastor acabou de falar, né? Se você morrer, você já vai ter terminado a sua tarefa na obra. Quando Jesus voltar, essa obra está então 100% concluída. Nós somos seres em reforma, somos seres em construção. Nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Mas nós somos pecadores salvos pela graça. Essa é a diferença. E a gente então tem que viver dessa forma, como trabalhadores da obra de Deus, daqueles que seguem o manual de instrução, que segue o projeto, segue lá o desenho que o engenheiro fez. Né? Os engenheiros de plantão aqui, o que acontece se eu fizer o prédio fora do padrão da planta? O que acontece, Rafael? Você mandou lá, você projetou lá que tinha que ter ferro de 3/4, 5 barras de ferro. Eu coloco só uma, porque não, eu quero pôr uma só. O que acontece? Vai cair, o prédio cai. O engenheiro, Jesus Cristo, fez o projeto para a gente construir, de acordo com como ele ensinou na palavra, desde lá do comecinho. E o homem fica tentando fazer da cabeça dele. Ah, não, eu vou mexer um pouquinho aqui, ó, que eu acho que vai ficar melhor. Eu não tenho que achar nada. Eu não tenho que pensar em nada, eu tenho que fazer aquilo que Deus mandou fazer e acabou. Como diz aqueles chefes mais exigentes, né? Você é pago para fazer, não para pensar. Já viu o chefe falar isso? Eu já ouvi uma vez um chefe falar isso para mim. Você é pago para fazer, não para pensar. Deus pode falar isso, ele tem moral para isso. Deus pode. Né? Nós somos salvos pela graça dele. Então eu tenho que fazer aquilo que ele mandou fazer e acabou. Vamos ler aquele texto todos juntos para finalizar? E sois sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Bem? Esse texto, então, ele também é outro texto que é extremamente atual, né? Ele fala exatamente de como tem que funcionar as coisas. Nós somos família de Deus. Nós fazemos parte de uma construção que ela começou lá atrás, com apóstolos e profetas. Quando ele fala de apóstolos e profetas, ele não está falando do ser humano. Ele está falando da Bíblia. A Bíblia se divide em apóstolos e profetas. Os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento. Essa é uma forma de falar da Bíblia. Está falando isso, que o nosso fundamento, a nossa base, o alicerce da nossa construção é a palavra, é a Bíblia. E ele vem explicando então, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ele é a palavra, ele é essa pedra principal da obra. Jesus, ele é a própria palavra viva. No qual todo o edifício, quem é o edifício? Quem é todo o edifício? Todos nós. Bem ajustado, cresce para santuário, dedicado a quem? Ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificado. Vocês, ou seja, nós estamos sendo edificados, estamos sendo construídos, melhorados, reformados, cuidados a cada momento. Para quê? Para a habitação de Deus no Espírito. Deus habita aonde? Onde Deus habita? Dentro do prédio aqui? Onde que Ele habita? Dentro de nós, através do Espírito Santo. Deus habita em nós, né? O texto ele fala isso. Então que a gente possa influenciar de uma forma positiva e de uma forma bíblica aonde quer que a gente esteja. E quando alguém falar para você assim, você é da igreja, qual igreja? Ah, eu sou da cristã evangélica. E você, eu sou da outra igreja, da igreja tal. Nossa, a minha igreja tem tantos mil membros. E a sua, tem quantas? Ah, a minha tem. Aí você fica até com vergonha, né? Não tenha vergonha, irmão. Não tenha vergonha. Não se preocupe. Porque quando chegar lá no céu não vai ter uma placa.
Aqui é o setor cristã evangélica, aqui é o setor batista, setor assembleiano. Não vai ter isso. Nós fazemos parte de uma igreja maior, que é a igreja de Jesus Cristo. Não importa o tamanho, se são igrejas de milhares de pessoas, igrejas de dezenas de pessoas, não interessa. Somos igreja de Cristo. É isso que importa. Se a igreja estiver pregando a palavra, ela pode ter 1 milhão de membros, ela pode ter 10 membros, não interessa. O importante é que a palavra esteja sendo pregada. Amém?